Jesus, tu és meu rei, e eu sempre te adorarei. Jesus, tu és meu rei, e eu sempre te adorarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Hoje em dia, as pessoas se sentem atraídas por coisas que estão ocultas. Nos dias de Paulo, a palavra mistério não tinha seu significado moderno de algo que causava curiosidade nas pessoas, mas sim algo que estava alheio ao conhecimento humano. Mas agora se tornou objeto da divina revelação. Ou seja, se está oculto, não tinha como saber. Então as pessoas não ficavam vivendo nessa especulação, exceto os pagãos que viviam dessa maneira, mas não aqueles que criam em Deus. Portanto, tudo o que ouvimos hoje a respeito de revelação é uma tentativa de burlar as leis estabelecidas por Deus para impor ou trazer um novo ensino. Se realmente estivermos convictos de que o mistério que estava oculto agora foi revelado e que tudo converge, ou seja, caminha em direção a Cristo ou para Cristo, nós não vamos ser seduzidos por qualquer outro ensino, que na verdade não é outro, mas uma tentativa de burlar as verdades reveladas de Deus para nós. Nesse aspecto, vale a pena lembrar o que disse o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2. Está escrito: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, visões, revelações, sonhos, etc. Mas hoje ele nos fala claramente e plenamente por meio do Filho. Ou seja, a palavra revelada através do Filho hoje é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Bom, deste modo, a advertência do Espírito através de Paulo na carta aos Gálatas faz muito sentido. Quando ele disse aos irmãos naquele momento: mas ainda que nós, ou seja, Paulo dizendo, eu e os demais apóstolos, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho que vá
além ou que é diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas versões, anátema, digno de maldição. Ou seja, todo aquele que tenta trazer algo que vai além do que foi revelado, como se a palavra fosse insuficiente, é digno de maldição. Gálatas capítulo 1, verso 8. Ou seja, não há espaço para acréscimos, pois o mistério que estava oculto foi revelado. Agora, qual é esse mistério? Na própria carta aos Gálatas, ou melhor, aos Efésios, que nós estamos lendo, está escrito, Paulo responde na própria carta aos Efésios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado por revelação, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora, ou seja, agora, no presente, foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O mistério, agora, quem é? Cristo, a esperança da glória. É o que Paulo vai dizer também na carta aos Colossenses, capítulo 2, naquela carta, falando do mesmo assunto, não é? Mas ele vai dizer que o mistério é Cristo, a esperança da glória. Capítulo 2 está escrito, eu vou ler só o verso 2, só para obter a informação desse momento. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual é o mistério? Cristo. Cristo em nós. Cristo, a esperança da glória. Bom, eu gosto de enfatizar o pleno, o plenamente. Por quê? Porque é completo, não falta nada. Cristo preenche em nós todas as coisas. Agora, você é facilmente seduzido por mensagens cujo conteúdo remete a uma nova revelação? Lembre-se que não há nova revelação, pois tudo nos foi revelado na pessoa de Cristo. Lembre-se que a revelação de Cristo inclui a realização de sua vontade em nossa vida. Esse é o bom propósito no qual nós estamos inseridos. Lembre-se também que todas as coisas caminharão, ou, como Paulo diz, vão convergir, caminharão em direção a Cristo. Não só as coisas terrenas, mas as celestiais. Não só as visíveis, mas as invisíveis. Tudo converge para Cristo, ou para a vontade de Cristo. Se queremos fazer a vontade de Cristo, temos na sua palavra a revelação plena
e completa para as nossas vidas. Então, se você quer experimentar algo novo em sua vida, experimente fazer a vontade de Jesus, que veio para nos dar exemplo para seguirmos os seus passos. Algo novo envolve imitar Jesus. Esse novo momento na história que estamos vivendo, ou seja, essa dispensação ou era que Paulo chama de plenitude dos tempos, envolve conhecer e viver a vontade de Cristo. A vontade de Deus não é mais um mistério, porque foi revelado em Cristo, pois ele nos revelou na pessoa de Jesus a sua vontade. Ele, Cristo, nos satisfaz plenamente e dentro de sua vontade podemos encontrar o propósito da nossa vida. Pois, como diz 1 Pedro 1,9, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação das suas almas. Então, se nós queremos alcançar o propósito da nossa vida, através da nossa fé, a salvação das nossas almas, precisamos observar a vontade de Cristo. Vontade essa que foi revelada na pessoa dele, enquanto caminhou aqui nessa terra. Esperar que Deus revele mais, além do que já foi revelado, revela claramente e plenamente uma afronta e clara desobediência. Se você não está satisfeito com o que foi revelado em Cristo, você está se opondo a Deus. Deus decidiu revelar para nós o seu plano secreto. Agora, nós aguardamos o dia em que, depois que todas as coisas forem direcionadas para Cristo, possamos nos unir com Deus para sempre. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa esperança. Mas para isso, precisamos nos submeter à vontade revelada de Cristo, plena e completa. E isso nós encontramos na sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você fique com a palavra revelada e completa de Jesus. Amém. Servirei a ti somente, e em teus passos sempre andarei, e em cada passo guia os meus caminhos diante de ti. Jesus, tu és meu rei, e eu sempre te adorarei.